Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí do meu canal. Nós vamos na noite de hoje fazer um review de mais um whisky single malt da destilaria Balvenie, uma legítima representante da região de Speyside. Eu me refiro a uma versão aqui de 15 anos de maturação em barris de carvalho e que tem uma venda exclusiva para as lojas de duty free, para os viajantes dos aeroportos internacionais. Este Balvenie 15 anos tem uma peculiaridade na sua finalização, ou seja, no processo de maturação é utilizado aqui cascos, barris de carvalho que previamente haviam envelhecido vinho madeira. Então eu tive a curiosidade de fazer uma degustação deste whisky, achei bastante interessante e queria na noite de hoje fazer uma apresentação para vocês com as minhas impressões pessoais. Antes de mais nada, então vamos aqui adicionar uma boa dose na nossa taça de degustação. Olha, meus amigos, realmente eu já falei isso em vários vídeos, da destilaria Balvenie. É uma destilaria que preza muito pela qualidade dos seus whiskies single malts, tem todo um processo produtivo primoroso, se utilizam ótimos barris de carvalho para fazer a maturação, é um destilado muito bem feito. Então, de um modo geral, eu sempre gosto dos whiskies, dos produtos da destilaria Balvenie de Speyside. Vamos, como de praxe aqui, fazer uma pequena apresentação para vocês. Esta minha garrafa é uma garrafa de 700 ml, é uma garrafa de vidro transparente, típico aqui da destilaria Balvenie, então uma garrafa tradicional de whisky single malts. Chama-se atenção no rótulo, que tem uma cor um tanto que rosa, um vinho bem claro, chamando a atenção de madeira cask. Madeira cask, fazendo aí esta alusão à finalização da maturação deste whisky em barris que antes contiveram, maturaram vinho madeira, que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. 15 anos de maturação em barris de carvalho, então eu gosto também de enfatizar isso, é um whisky de 15 anos de idade, 15 anos de maturação em barris de carvalho. Pode até existir whiskies mais velhos de 15 anos, mas nunca inferior a 15 anos, pelas leis escocesas. Nós temos aqui um ABV ou percentual alcoólico de 43%. Então um pouquinho, 3% a mais do tradicional de 40% da maioria dos whiskies comerciais. O que eu poderia falar para vocês também, que eu julguei bastante interessante, que assina este whisky o nosso conhecidíssimo Maltmaster David Stewart, da destilaria Balvenie. Ele agora já aposentou, já saiu da destilaria Balvenie, uma mulher que assumiu o seu lugar, mas ele assina aqui este whisky single malt. Então tá aqui, David Stewart. Tem uma pequena marca aqui na lateral da caixa cilíndrica de papelão, dizendo que é uma edição exclusiva para as lojas de duty free, para os viajantes que frequentam os aeroportos internacionais. Então está aí uma caixa de papelão tradicional da destilaria Balvenie, bastante resistente. O fundo e a tampinha em metal, nada demais, mas assim, a caixa tradicional da destilaria Balvenie. Atrás vem aqui algumas informações bem interessantes, mas o mais importante de mencionar é acerca da sua maturação, meus amigos? Então vamos iniciar aqui o nosso review comentando um pouco acerca aí da maturação do Balvenie 15 anos Madeira Cask.
uma maturação que inicia-se de uma forma tradicional, praticamente são 15 anos envelhecidos em barris de carvalho americano de ex-bourbon, e depois esse uísque com 15 anos é transferido aí sim para barris de carvalho que previamente envelheceram um vinho fortificado chamado vinho da Madeira ou simplesmente vinho Madeira. É comum as destilarias fazerem esse processo de finalização por um período mínimo de 6 meses. É o que eu acredito que o David Stuart, na concepção deste uísque single malt, fez. Então ele finalizou a maturação deste uísque single malt por um período de aproximadamente 6 meses em barris de carvalho que previamente envelheceram o vinho da Madeira, ou simplesmente vinho Madeira. Este vinho recebe este nome, como o próprio nome já diz, porque ele é produzido no arquipélago da Madeira. É um arquipélago pertencente aí a Portugal. É um conjunto de 3 ilhas, sendo que apenas uma é habitada, e esta ilha recebe o mesmo nome, Ilha da Madeira. Tem todo um terroir, obviamente, para a produção do vinho, São vários tipos de vinho da Madeira. Existem vinhos doces, a maioria são vinhos fortificados, então tem um percentual alcoólico bem elevado esse vinho, a grande maioria são vinhos fortificados. E nós estamos aí falando de uma ilha aproximadamente a 1000 quilômetros de Portugal, especificamente de Lisboa, Então pertence aí a Portugal. O interessante desse vinho fortificado, meus amigos, é que antigamente, em épocas remotas, quando ele era comercializado em navios para o Novo Mundo, os barris eram acondicionados nos porões dos navios e frequentavam várias distâncias, e a temperatura desses porões era relativamente bem elevada, e alguns desses barris não eram comercializados. Ao retornar para a Ilha da Madeira, muitos experimentavam o vinho e achavam que ele ficou melhor ainda. Então agregou-se esse procedimento de acondicionar os barris de carvalho em algumas estufas, atualmente, para aumentar a temperatura, fazendo como um procedimento parecido aos porões dos navios de antigamente, para melhorar a qualidade da maturação do vinho Madeira. Mas o objetivo, obviamente, do nosso review é falar mais aí sobre este whisky single malt do nosso considerável David Stuart Malt Master, honorário da destilaria Balvenie. Então vamos aqui tecer alguns comentários para vocês, as minhas impressões pessoais sobre o Balvenie 15 anos Madeira Cask, Nós temos aqui uma cor ouro, um pouco intensificado. Obviamente é um whisky de 15 anos de maturação em barris de carvalho, e essa finalização também ajudou, contribuiu aí para a coloração do nosso whisky single malt. Com relação ao caráter, ao corpo deste whisky single malt, se nós observarmos aqui as lágrimas escorrerem no interior da minha taça de degustação, elas escorrem medianamente robustas, medianamente lentas, me dando indícios que é um whisky de caráter medianamente oleoso, é um meio termo. Nós temos aqui 43% de ABV, de percentual alcoólico. Nos aromas, meus amigos, como de praxe, a destilaria Balvenie emprega sempre um ótimo destilado em barris seletos de carvalho para fazer a maturação dos seus uísques. Então a maturação é muito bem apurada, muito bem elaborada. Então os vapores de álcool não são agressivos. E nos aromas aqui, como a grande período da sua maturação
foi realizado em barris de carvalho americano, né, Quercus alba ou carvalho branco, né, de ex-Bourbon, salta-se aqui alguns aromas relativos, né, que eu posso associar a um mel, a uma baunilha. Temos aqui também canela, é bem perceptível neste whisky. Mais uma vez, os vapores de álcool, né, não são significantes, então você consegue perceber bastante notas no olfato aqui. Chama atenção também, né, que me veio à cabeça algumas notas vínicas e, consequentemente, frutas vermelhas, associado aqui à maturação que foi feita no final da maturação nesses barris de vinho madeira, de ex-vinho madeira. Então, no paladar, meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Slantcheva! Olha, meus amigos, eu achei este whisky muito palatável, muito agradável. O álcool, né, não é agressivo, né, prova em conteste que realmente foi feita uma ótima maturação deste whisky single malt. Uma nota bem peculiar que realmente eu consegui detectar, e até uma propaganda que a própria destilaria Balvenie faz, é relativo à fruta de pêssego. Então você consegue detectar realmente notas de pêssego no paladar aqui durante a degustação. Alguns taninos aqui do barril de carvalho, da madeira, me dando um certo amargo, seguido aqui de um apimentado, mas que eu não vou associar a gengibre, mas eu colocaria aqui cravo, e também alguma coisa aqui que me lembra canela, que me lembra mel, obviamente, baunilha, né? E algumas notas vínicas. É um whisky que eu classifico como whisky frutado, um whisky vínico, e predominantemente me ressalta aqui notas de pêssego, na minha impressão pessoal. A finalização, o finish, é um finish curto, não é nada demais, mas um whisky palatável, agradável. Achei um whisky medianamente complexo, mas muito bem equilibrado. Eu acho muito difícil, né, você sair daquela maturação ex-shelry que nós estamos acostumados a fazer e você fazer uma maturação usando barris de carvalho que envelheceram outras bebidas, igual o caso específico aqui do vinho madeira, né? Então é bem complexo fazer este equilíbrio, que você pode prejudicar a bebida através de cometer algum tipo de excesso. Mas a Balvenie, através do David Stewart, soube fazer este equilíbrio, e eu considero um whisky muito palatável, muito agradável, um whisky medianamente complexo, equilibrado, e que eu recomendo a todos os nossos amigos aí que me seguem no canal do YouTube. Então fica aí apresentado para vocês mais um excelente whisky da destilaria Balvenie. Vocês vão achá-lo, né, vendendo aí principalmente nas lojas dos aeroportos internacionais, nas lojas Duty Free. Tendo a oportunidade de fazer a compra, eu aconselho, vale a pena aí colocar na sua coleção. Pois bem, meus amigos, espero que vocês tenham gostado de mais este review. Aguardo vocês aí no próximo, se assim Deus nos permitir. Slantcheva!